Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Está aqui conosco na nossa bancada a nossa psicanalista e também especialista, terapeuta comportamental, Adriana Bender. Primeira entrevista do ano, viu, Adriana? Olá, Ana, que prazer, né, estar de volta aqui, começando bem o ano com vocês aqui. E Adriana, geralmente quando você vem aqui, a gente sempre trata de temas, enfim, que nos ajudam ali a lidar melhor conosco, não é? Mas sempre de uma maneira muito leve, muito tranquila, a lidar com alguns problemas aí que nos rodeiam, né? O tema da nossa pauta aqui dessa entrevista, e aí eu peço que vocês fiquem bem atentos, ele é um pouco delicado. É denso, né? É denso, eu acho que essa é a palavra, sabe? Que é justamente, meus amigos, sobre traumas que acontecem ali na infância, no campo da sexualidade. Então nós vamos falar de crianças que foram abusadas, Adriana. E aí a primeira pergunta que eu já faço é: que adultos uma criança abusada pode se tornar? Ana, não existe uma cartilha, né? Primeiro que uma criança que foi molestada na infância, seja molestada por um toque, por um beijo forçado, seja por um estupro efetivamente, né? O que existe de regra é que ninguém que passa por um abuso, que é molestado de alguma forma na infância, fica incólume a isso. Ninguém cresce sem uma consequência desse acontecido na infância. Então, existem algumas falácias, né? Por exemplo, toda pessoa que foi abusada vai abusar também, né? E nem todo molestador já foi molestado na infância, não é assim. Você me perguntou que tipo de adulto essa pessoa se torna. Um adulto com traumas. Inevitavelmente um adulto com traumas. Como esses traumas vão se apresentar na vida das pessoas, aí cada pessoa vai apresentar isso de uma forma. Por exemplo, falávamos aqui, antes da entrevista começar, e você me questionou sobre as pessoas que aparentemente não levam isso para a vida. É que, na verdade, Ana, elas recalcam essa memória. Elas não têm a memória do fato, mas elas têm as consequências do fato. Propositadamente, elas apagam isso da memória, Adriana? Como é que se dá esse processo? Ou isso é um mecanismo de defesa do próprio cérebro, das próprias memórias, da própria lembrança desse trauma? O nosso cérebro consciente, nosso cérebro inconsciente, né, nossa mente consciente e inconsciente, ele está programado para a nossa sobrevivência. Então, em alguns indivíduos, o recalque da memória ou o esquecimento, ele acontece de maneira involuntária para que você sobreviva ao trauma. Né? Então você não tem a memória ativa daquele trauma, mas você vai ter, inevitavelmente, a consequência daquilo. A gente também conversava sobre abuso. Ajuda as pessoas que estão em casa e a nós aqui também a entender o que é o abuso. Explica pra gente esses em pormenores. Como identificar um abuso? Que tipo de abuso que existe? E quais são os tipos de traumas que esses abusos podem acometer? Olha só, quando a gente fala assim, fulano foi molestado na infância, fulano foi abusado na infância, cria-se na nossa cabeça um cenário, e um cenário sempre muito negativo, né? Do tipo, um adulto que tocou as partes íntimas da criança, ou obrigou a criança a tocar, ou efetivamente houve um estupro ou algo do tipo. Mas isso há que ser entendido, Ana, que molestar uma criança é você causar nela um constrangimento, uma dor, algo que ela não consegue metabolizar naquele momento. Então, a gente vê casos desde aquela pessoa que colocou a criança no colo e estava com, por exemplo, um homem que está tendo uma ereção e coloca a criança no colo, ou aquele adulto que força beijo na criança, ou situações diversas, assim. Existem pessoas que vêm com trauma, e isso é um pouco mais raro, mas acontece também, Ana. Por exemplo, existe um parente que veio visitar e esse parente foi dar banho nessa criança e essa criança se sentiu muito assustada por aquele toque ser um toque diferente. E isso se reflete lá na frente de maneira a ser um trauma, tá?
Então, não estou dizendo que exista um abuso involuntário, não é isso. Estou dizendo que impactou a criança daquela forma. Então, há que se tomar cuidado com os nossos filhos em amplo aspecto, com as nossas crianças, né? Com as crianças das nossas famílias. O toque, o jeito que pega, o jeito que segura, e aí os casos mais sérios, quando envolve um ato de pedofilia mesmo, que envolve literalmente um abuso sexual. Imagens, Adriana, aquele adulto que de repente pega uma criança ali e obriga ela a ver um filme adulto, por exemplo. Isso também é um abuso. Isso também causa traumas na criança e pode trazer consequências também nesse aspecto lá na frente? Sim, sim. E aí você havia me perguntado, inclusive, que tipo de consequências, né? Exatamente. Então, isso vai se apresentar da maneira mais diversa que você possa imaginar. Então, vamos pegar casos, vou citar casos que eu tive contato ao longo desses 12 anos de consultório. Pessoas que têm uma enorme dificuldade em confiar em outras pessoas. É um indício. Às vezes isso é um indício, tá, gente? Não quer dizer que você foi abusado só porque você não confia. Pessoas que têm uma questão com a própria sexualidade, no sentido de não se sentir bem com o próprio corpo, não atingir prazer nas relações sexuais, ou sentir a necessidade de práticas violentas para atingir algum tipo de prazer. Isso se mostra de muitas formas. Gente, eu preciso deixar claro que não é toda pessoa que gosta de prática violenta que está refletindo um trauma, ou toda pessoa que não chega a um orgasmo está refletindo um trauma, mas isso podem ser consequências de um trauma, tá? E muitos outros, né? Eu já vi dentro do consultório, Ana, por exemplo, adultos que de tempos em tempos tinham a incontinência durante a noite, faziam xixi na cama, são gatilhos. Consequência disso. E aí quando a gente vai buscar a consequência disso, entende? E uma série de outras sintomas, né? Cada caso é um caso. A pessoa que ela não trata ou não consegue identificar, ou não permite que isso venha à tona, quais são as consequências do não tratamento desse tipo de trauma em consequência de abusos, Adriana? Você precisa entender que um trauma, né, ele limita você de alguma maneira. Então imagina que você é um adulto e você carrega traumas relacionados a um abuso. Você tem uma série de limitações na vida que, falando de maneira bem leve, tiram de você a possibilidade de atingir o seu máximo potencial em alguma área da vida, e às vezes em todas. Pessoas que se tornam depressivas, e às vezes um caso muito sério de depressão que está baseado nisso. Então, as consequências do não tratamento de um trauma você fica paralisado em algum campo da sua vida, e às vezes em muitos campos da sua vida. A pessoa que ela sofreu um abuso, né, que ela foi molestada, existe em algum momento a possibilidade disso nunca vir à tona? Quando você fala, Ana, algumas pessoas fazem um recalque dessa memória, elas não permitem que isso venha à tona. Elas podem viver a vida inteira sem que isso surja, sem que isso venha à tona, ou em algum momento isso vai explodir? Olha, Ana, por exemplo, casos de consultório, novamente, sim, né? Geralmente a gente consegue identificar sinais nesse paciente, né? Olha, esse paciente tem sinais de que já foi abusado, que tem trauma de abuso. Eu sei que é muito específico, assim. Muito específico. Mas algumas formas de linguagem, você percebe que a pessoa tem lacunas na própria memória, ou medos ou sintomas que ela não consegue dar o início. Então, existe o sintoma, mas não existe a causa. É muito particular de cada paciente, cada pessoa, né? Você me pergunta se essa pessoa pode nunca se lembrar. Pode. Ela pode passar a vida toda sem se lembrar. E com terapia, muitas vezes, a gente pode dar uma qualidade de vida para essa pessoa, ela pode melhorar o comportamento dela em relação ao trauma e não necessariamente ter a memória, tá? Mas, no geral, o que a gente observa é que com o avanço da terapia, com o progredir da terapia, em algum momento isso vem à tona. Quando isso acontece e o paciente está em terapia, ele tem um suporte imediato para lidar com isso.
né? Tem pessoas que recalcaram uma memória de trauma, uma memória de abuso, e sem estar em terapia, em algum momento isso vem à tona. Não existe uma regra, gente, não tem como a gente explicar porque isso acontece, tá? Vai acontecer ou não com cada indivíduo. Não é também para as pessoas saírem se autodiagnosticando por aí, viu, Ana? Não façam então, isso, não é essa a intenção. E eu acho que é importante a gente salientar aqui que a gente está falando do adulto traumatizado, mas a criança também mostra sinais. E esses sinais devem ser observados. Se a sua criança teve uma mudança de comportamento, se a sua criança teve algum tipo de retrocesso, por exemplo, a criança já tinha desfraudado e de repente ela volta, a criança começa a ficar retraída, ou ela começa a ficar hipersexualizada, ela fica agressiva ou ela fica absolutamente tímida. Observem nos seus filhos as mudanças de comportamento. Isso é muito importante, porque você não precisa esperar essa pessoa se tornar um adulto traumatizado para tratar. Em adolescentes, quais são as características assim que de repente pode identificar? Adolescente, eu brinco que é o limbo da vida, né? Que eles não são crianças, eles não são adultos, eles estão ali no limbo da vida. Nós temos múltiplos fatores, né? Mas mudanças radicais de comportamento, é sempre um indício. Automutilação, eles muitas vezes eles desconfiguram a própria imagem, então eles querem mudar radicalmente. Novamente, gente, não é que isso necessariamente quer dizer aquilo, tá? Mas são sinais que a gente pode observar nessas crianças. Adriana, enquanto você estava nos explicando, eu fiquei me perguntando o seguinte: será que é positivo que, ainda no caso da pessoa que não lembra, né, fez o recalque dessas situações, será que é bom que isso venha à tona, ou é preferível que ela fique no desconhecimento dessa situação a vida toda? Depende de que tipo de trauma ela vai trazer, Ana, e de como ela vai lidar com isso, tá? Se a gente conseguir, com terapia, fazer com que ela tenha uma boa qualidade de vida, que ela caminhe pela vida de maneira segura, não necessariamente ela precisa ter essa lembrança dolorosa. Mas isso não é controlável, tá? Então não dá para eu te dizer assim, olha, é melhor você lembrar ou é melhor você não lembrar. Não tem, porque a gente não tem como saber o que desencadeia a partir daí, tá? Eu tenho ao longo dos meus anos de consultório histórias de pessoas que visivelmente a gente sabia que apresentavam sinal de traumas, ficaram bem, continuam bem e eles nunca se lembraram, estão bem. E tem pessoas que se lembraram e ficaram melhor. Então não dá para dizer isso é bom ou isso é ruim, vai depender de cada indivíduo. E há que se entender que a sua mente, o seu inconsciente, ele é muito sábio e ele só vai liberar para você aquilo que você consegue lidar, mesmo que lidar de maneira dolorosa. É isso. Outra questão também é o comportamento das pessoas na volta, sabe? Você citou aí a questão das crianças, aí a gente falou também sobre comportamentos de adolescente. Uma situação hipotética, a criança foi ali abusada e sabe-se disso, descobriu-se isso. Como é que as pessoas na volta dessa pessoa abusada, independente da idade dela, qual o comportamento que a gente deve ter? Nunca mais tocar nesse assunto? Como é que se age com naturalidade? Isso é indicado nesses casos? Qual o comportamento das pessoas, de pai, avós, amigos, vizinhos, pessoal da escola? Não tem como agir naturalmente em relação a algo que não é natural. Como é que se lida sem agravar ainda mais a situação? Primeiro que, quando se trata de uma criança, principalmente quando se trata de criança e adolescente, quando a gente descobre o trauma, existe um olhar para a família. A família toda vai precisar ser tratada. Porque, por exemplo, Ana, vamos pegar um exemplo, né? Eu tenho um filho e esse filho, de repente, conta que foi molestado. A mãe, o pai, os responsáveis às vezes entram num processo de culpa, né? Então precisa tratar também. Transformar o assunto em um tabu é muito negativo. Porque quando fala assim, nunca mais se toca no assunto, nunca mais toca no assunto na frente da pessoa. Geralmente essa é a postura que mais se adota, né? Mas essa não é a positiva. E mesmo em adultos, quando acontece, tem adulto que vai lembrar do trauma, que vai tratar o trauma e não vai levar isso para a família. Tem pessoas que vão levar. E geralmente a família vem também para o set terapêutico e a gente trata todo mundo. É um assunto para discutir na mesa de domingo? Não.
mas também não é para se tratar como se isso nunca existisse. Há que se entender que a partir do momento que eu tenho uma informação a seu respeito, a minha compreensão sobre você precisa melhorar, né? Essas conversas são conversas difíceis de acontecer, principalmente quando é um adulto. Sim. Né? Imagina uma pessoa adulta chega para a mãe e fala: mãe, olha, eu vou criar um cenário aqui, tá? Hipotético. Meu tio fulano de tal fez isso quando eu era adolescente, ou meu padrasto, ou minha mãe, ou, né, ou quando é o contrário. E aí cai mesmo como é uma coisa que impacta, né? E essa conversa, mesmo que seja uma única conversa, ela precisa acontecer. E aí você vai lidar com isso de maneira a não minimizar o fato e não transformar num tabu. Quando é uma criança, a família toda vai ter que ser acompanhada, né? E às vezes, por exemplo, quando se descobre no inteirinho do fato, quando é recente, aí envolve às vezes justiça. Então não tem como você fingir que esse assunto não aconteceu. Porque ele aconteceu. Infelizmente acontece muito. Até porque existe uma outra situação que já presenciei. A criança lá na infância relata para os pais varrem isso para debaixo do tapete e geram um novo trauma. Eu não fui protegido, não fui cuidado. É verdade. Independente do trauma que você tenha vivido na vida, existem profissionais de saúde mental que podem te ajudar. Independente da dor que você sinta, você pode ter uma vida normal, ter uma vida funcional. A gente não usa a palavra normal quando se trata de pessoas, né? Mas você pode sempre ficar melhor a partir de um bom tratamento. É isso, gente. E é por isso que a gente gosta quando você vem aqui, para nos dar esse alerta, sabe? Independente da situação e do tema que a gente vive, o que a gente trata, a ideia é justamente a gente poder viver melhor, porque é isso que nós queremos. Lutamos por isso no ano que passou, vamos continuar defendendo, né? Vida melhor, qualidade de vida para as pessoas em todos os aspectos, em todos os âmbitos. A gente já está terminando aqui essa nossa conversa aqui, a primeira do ano. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, suas falas, suas orientações, Adriana, e deixar, como sempre, aqui a pessoa que está nos acompanhando, deixar para ela um recado, né? Uma palavra que sempre nos ajuda a nortear aí as nossas escolhas para esse ano que está chegando agora. A melhor escolha de todas é faça terapia. Vem para terapia. Essa é a melhor escolha que você pode fazer por você. Falei isso na última entrevista, você precisa cuidar de você em primeiro lugar antes de cuidar do seu entorno, né? E reforço, independente do que tenha te acontecido na vida, você sempre pode ser mais feliz, mais consciente de você. Então, vem pra terapia. É isso, vai pra terapia. Vamos pra terapia. Meus amigos, muito obrigada, viu, por ter acompanhado mais essa conversa aqui no Repórter MT. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora.